lei maior, sua justiça divina. Peço que a chama de fogo se alastre em todos os caminhos, em todos os destinos, limpando, purificando, renovando todo o nosso planeta, todo o nosso universo, em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu invoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que a espada de fogo limpe em todos os corpos perispirituais de todos os seres, de todos os mundos, de todos os caminhos, de todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, purificando, renovando em todos os caminhos, em todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim é, assim será, pela graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Namu Myo Horenkyo, 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 Namu Myo Horenkyo. Que as forças da Divina Mãe Santíssima esteja conosco por toda a eternidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo, quando os seres viventes estão revoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas, nem por um instante. O Bosatsu, atenta às vozes do mundo,
possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Que a força da divina essência esteja conosco aqui e agora, por toda a eternidade. Meditemos.
Vamos voltar devagarinho, agradecendo a divina essência, a força do meu ser, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam e nos protegem. Que o amor, a paz, a saúde, a alegria vibrem em nós e nossos corações, para a nossa família, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres do universo. Amém. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina. Peço que a chama de fogo se alastre em todos os caminhos, em todos os destinos, limpando, purificando, renovando todo o nosso planeta, todo o nosso universo, em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que a espada de fogo limpe em todos os corpos perispirituais de todos os seres, de todos os mundos, de todos os caminhos, de todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, purificando, renovando em todos os caminhos e em todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim é, assim será, pela graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Namu Myo Horen Kyo, 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 Namu Myo Horen Kyo. Que as forças da Divina Mãe Santíssima estejam conosco por toda a eternidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo, quando os seres viventes estão revoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao embobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas, nem por um instante. O Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Que a força da divina essência esteja conosco aqui agora, por toda a eternidade. Meditemos.
Vamos voltar devagarinho, agradecendo a divina essência, a força do meu ser, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam e nos protegem. Que o amor, a paz, a saúde, a alegria vibrem em nós e nossos corações, para a nossa família, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres do universo. Amém. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina. Peço que a chama de fogo se alastre em todos os caminhos e em todos os destinos, limpando, purificando, renovando todo o nosso planeta, todo o nosso universo, em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que a espada de fogo limpe em todos os corpos perispirituais de todos os seres, de todos os mundos, de todos os caminhos, de todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, purificando, renovando em todos os caminhos e em todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim é, assim será, pela graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Namu Myo Horenkyo, 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 Namu Myo Horenkyo. Que as forças da Divina Mãe Santíssima estejam conosco por toda a eternidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo, quando os seres viventes estão revoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao embobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas, nem por um instante. O Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Que a força da divina essência esteja conosco aqui agora, por toda a eternidade. Meditemos.
Vamos voltar devagarinho, agradecendo a divina essência, a força do meu ser, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam e nos protegem. Que o amor, a paz, a saúde, a alegria vibrem em nós e nossos corações, para a nossa família, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres do universo. Amém. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina. Peço que a chama de fogo se alastre em todos os caminhos e em todos os destinos, limpando, purificando, renovando todo o nosso planeta, todo o nosso universo, em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que a espada de fogo limpe em todos os corpos perispirituais de todos os seres, de todos os mundos, de todos os caminhos, de todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, purificando, renovando em todos os caminhos e em todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim é, assim será, pela graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Namu Myo Horenkyo, 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 Namu Myo Horenkyo. Que as forças da Divina Mãe Santíssima estejam conosco por toda a eternidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo, quando os seres viventes estão revoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao embobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas, nem por um instante. O Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência esteja conosco aqui agora, por toda a eternidade. Meditemos.
vamos voltar devagarinho, agradecendo a divina essência, a força do meu ser, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam e nos protegem. Que o amor, a paz, a saúde, a alegria vibrem em nós e nossos corações, para a nossa família, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres do universo. Amém. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina. Peço que a chama de fogo se alastre em todos os caminhos e em todos os destinos, limpando, purificando, renovando todo o nosso planeta, todo o nosso universo, em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que a espada de fogo limpe em todos os corpos perispirituais de todos os seres, de todos os mundos, de todos os caminhos, de todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, purificando, renovando em todos os caminhos e em todos os destinos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim é, assim será, pela graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Namu Myo Horen Kyo, 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 Namu Myo Horen Kyo. Que as forças da Divina Mãe Santíssima estejam conosco por toda a eternidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo, quando os seres viventes estão revoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rimbobar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas, nem por um instante. O Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência esteja conosco aqui agora, por toda a eternidade. Meditemos.
Vamos voltar devagarinho, agradecendo a divina essência, a força do meu ser, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam e nos protegem. Que o amor, a paz, a saúde, a alegria vibrem em nós e nossos corações, para a nossa família, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres do universo. Amém.